Muito obrigada, Domingues, pelo espaço. E nós estamos aqui na governadoria para conversar, então, com o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, que, primeiramente, governador, eu quero agradecer pela disposição e pelo tempo em receber a nossa equipe para essa conversa com muita seriedade, com muita isenção e profissionalismo para falar de assuntos tão importantes neste momento, principalmente de pandemia que o nosso estado atravessa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Júlia, agradeço a você também, Domingos, a oportunidade. A gente está à disposição aqui para dar as respostas devidas e, como você sempre disse, né, como você disse agora, inclusive, com seriedade, né, falando a verdade. Estamos aqui prontos para isso. Governador, na nossa entrevista, eu quero começar te perguntando, inclusive, de uma notícia que passou agora há pouco no SBT Rondônia, sobre uma decisão, uma solicitação do Ministério Público Federal para que estudantes de medicina tenham sua diplomação antecipada, claro, respeitando tudo que é permitido pelo Ministério da Saúde. A medida seria para que esses estudantes se formem com antecedência e possam ajudar aí no combate à Covid-19. Como que você avalia essa iniciativa do MPF? Eu acredito uma medida extremamente importante. São praticamente médicos já, né? Já passaram por todas as fases do curso de medicina e é claro que nós estamos, nesse momento, precisando de médicos aqui. Temos feito esse pedido constantemente aos médicos, lançamos mais de 60 editais convocando os médicos, né? Com salários de 17 mil reais para uma jornada, né? Ou seja, uma carga horária, né? Então, a gente, ele podendo dobrar, inclusive, esse valor. Então, eu acredito até para os médicos novatos, esse é um bom valor para início da carreira. E a gente vê que esse pedido do MPF é importante e eu quero até agradecer aqui a medida adotada por ele. Tá certo. Governador, como você bem disse, né, Rondônia atravessa um momento falta de médicos no estado, inclusive para ativar leitos de UTI, já que há estrutura, mas não há profissionais para poder servir. Como que você avalia e a que você atribui essa falta de profissionais médicos aqui no estado de Rondônia? Ok, Rondônia é um estado que a maioria dos profissionais, né, preferem trabalhar, né, nos grandes centros, né, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no estado de Rondônia nós temos muitos filhos daqui da terra, né, que atuam aqui no estado de Rondônia e é lógico, a questão salarial ela também interfere e isso é algo que inclusive o Conselho de Medicina vem pedindo constantemente para que se reveja o valor dos salários dos profissionais de medicina. A gente tem que fazer tudo com os pés no chão, pensando muito no hoje e no amanhã, para que a gente consiga, de fato, atender às expectativas salariais, que não é só de médico, mas de todos os profissionais do estado de Rondônia, policiais militares, bombeiros, policiais civis, policiais penais, pessoal da saúde, tem os enfermeiros, enfim, é uma quantidade imensa de pessoas. Então, nós precisamos entender que, nesse momento, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E essa pandemia é que fez com que houvesse a necessidade de um número maior de profissionais para poder atender. Tanto que nós criamos muitos leitos de UTI. Nós tínhamos 85 leitos de UTI aqui no estado, né? Isso ao longo dos anos aí, e rapidamente nós conseguimos montar 200 leitos de UTI. Então, os 85 permanecem funcionando com pessoas que têm outras comorbidades, outros problemas, e os 200 leitos para atender especificamente a questão do Covid, né? Agora, uma coisa importante que a gente tem que lembrar também é que nós temos leitos também, nós temos hoje 10 leitos, né, que estão prontos para serem usados, totalmente equipados. Compramos equipamentos, também recebemos equipamentos do governo federal e a quem eu sempre agradeço, né, por todo o apoio que tem prestado ao estado de Rondônia, o presidente Bolsonaro, o ministro Pazuello e tantos outros profissionais que atuam no governo federal, mas nós precisamos sim do profissional médico. E acredito que talvez a questão salarial, né, e a busca por grandes centros é que tenha trazido também, tenha produzido poucos, né, médicos aqui atuando dentro do estado de Rondônia.
Falamos do SER agora, governador, que, digamos assim, que no primeiro pico da Covid-19 estava ativado, tinha equipe médica fazendo o atendimento. Quando a pandemia deu uma ligeira trégua, então se desativou alguns leitos por falta de pacientes. Na época já se falava numa segunda onda surgindo na Europa, por exemplo. No cenário que a gente se encontra hoje, o senhor avalia que realmente foi necessário dispensar os profissionais médicos naquela época ou não poderia ter segurado esses profissionais? O que acontece é que os próprios órgãos de controle, né, eles observam, inclusive o próprio Tribunal de Contas, se você mantém algo desnecessário para um determinado momento, até porque todos nós estamos aprendendo com essa questão do Covid, né? Todos nós temos sofrido com essa questão da Covid. E os órgãos de controle não são diferentes, né? Então, naquele momento, o secretário de Saúde, inclusive, comentou comigo que ele estava sendo questionado o porquê, né, de estar com profissionais contratados, sendo que não tinha a quem atender. Como eu disse para você, nós estamos vivendo uma situação diferente, né? Uma situação onde se necessita de um grande número de profissionais. Então, em razão das cobranças que ele vinha recebendo e da preocupação com multas e ações, né, houve então essa decisão de se dispensar os médicos, né, e mantendo as estruturas. Acreditando posteriormente de que numa segunda onda nós teríamos os médicos de volta, né? Ocorre que os médicos acabaram indo para outros lugares do país e nós ficamos sem esses profissionais aqui. Governador... Então, se falasse para mim assim, como você perguntou, manteria os médicos atuando ali? Né? Ora, se você está sendo cobrado pelo órgão de controle e isso vai gerar depois multas de 20, 30 mil reais e muitas vezes passando 5 anos depois, você respondendo. Então, aí o gestor da pasta, que é o Dr. Fernando Máximo, junto com toda a equipe, eles acharam melhor fazer a dispensa, até porque nós estávamos acreditando, né, que tudo seria contornado e que os médicos poderiam ser reconvocados posteriormente. Governador, e agora, numa tentativa de ampliar assistência e leitos, o governo de Rondônia volta a firmar convênio com o Hospital do Amor para atender os pacientes com Covid-19. Como que está o trâmite deste convênio? Quantos pacientes poderão ser atendidos? Sim, são 12 leitos de UTI, o que já é muita coisa, bastante, um apoio muito grande. Esse convênio está sendo firmado ainda, está numa fase ainda burocrática, né, atendendo alguns requisitos legais, né, tanto a Procuradoria-Geral do Estado, como também a própria Saúde, Secretaria de Saúde, estão trabalhando, inclusive, junto com o Hospital do Amor, para que possam, o quanto antes, ter os leitos disponíveis. E, governador, vamos avançando agora na nossa conversa, falar um pouquinho da prorrogação do decreto de isolamento social, que foi prorrogado até o próximo sábado. A pergunta, para poder deixar bem claro aos nossos telespectadores. No sábado, a população ainda está impedida de sair após as 20 horas, claro que com aquelas ressalvas, ou no sábado já vai estar liberado, será feita uma nova avaliação? O que você pode antecipar para a gente? Isso, tudo que a gente tem feito, eu aproveito a tua pergunta, Júlia, sempre perguntas muito inteligentes, né, e contundentes, né, que vão direto ao que interessa. Eu sempre, tudo que eu tenho feito pelo Estado e junto com a equipe, não é decidido assim sozinho, né? Eu decido sozinho que tem que ser assim, não. Eu ouço, né, a multidão de conselheiros de todas as áreas, inclusive pessoas de outras áreas. A gente tem atuado junto, inclusive, com o setor produtivo. Nós temos ali empresários como Chico Holanda e outros empresários que tem do Grupo Rovema, né, do Grupo Pensar Rondônia, que tem trabalhado e sugerido as alterações. É claro que o martelo final, quem bate sou eu, e eu assumo a responsabilidade pelas ações adotadas, porque cada uma das ações são adotadas para poder salvar vidas. E a gente se preocupa também com a questão do trabalho, né? Mas eu vi pessoas, inclusive no interior, por onde passei agora, que perderam parentes, né,
e que falaram, olha, era melhor que tivesse afastado um pouco. Por isso que parte da população quer que abra, uma parte quer que fique fechada. Nesse decreto, nós alteramos, inclusive, a questão do ir e vir, né, que é o direito de ir e vir das pessoas, né, para ônibus, táxi, mototáxi, que também sofre bastante, mototáxi, né, e também Uber, né, os aplicativos, vamos dizer que não só o Uber, né, mas existem vários, né, para que eles possam também fazer o transporte das pessoas. A gente vem trabalhando no sentido de fato, no sábado, e a gente está observando a mudança da curva, é bom que saiba disso, né? A curva ela deu uma estabilizada, né? Apesar de nós estarmos zerados na quantidade de leitos de UTI, mas nós temos leitos clínicos. Nós estamos com, até anotei aqui, ó, nós estamos com 62% de ocupação dos leitos clínicos e 15% de ocupação dos leitos infantis, que são leitos clínicos também. Então, você tem como avançar. Então, eu acredito que agora, já nesse sábado, a gente começa já a ter uma mudança desse cenário, né? Os pacientes também que foram transferidos para UTIs em outras unidades da federação. Quero aproveitar para agradecer aqui, nesse momento, aqui ao governador do Mato Grosso, o governador do Mato Grosso do Sul, né? O Mauro Mendes e o Reinaldo Azambuja, que de pronto, né, atenderam ao pedido, inclusive com a possibilidade até de aeronaves, né, que eles têm lá e nós não temos aqui, para poder fazer o transporte. Então, agradeço aqui publicamente a esses governadores. E dizer que aqui no estado de Rondônia, apesar da situação que nós estamos vivendo, porque nós somos próximos ao Amazonas, né, então nós temos vários pacientes aqui que são do Amazonas, né, inclusive de Manaus, e que o estado de Rondônia não tem como negar. Assim como o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso estão atendendo aos pacientes nossos, nós também não poderíamos negar o atendimento a pessoas que aparecem na porta do hospital pedindo apoio. É questão humanitária mesmo, né? Então, a gente não pode. Então, eu acredito que no sábado, nesse sábado agora, nós poderemos já ver uma mudança maior da curva de contaminação e assim a gente vai poder fazer a alteração no decreto. Para melhor, né? Já a gente continua falando também sobre um pouquinho de comércio, economia, governador, mas já que estamos falando da pandemia e dos pacientes transferidos, tem previsão de novas transferências de pacientes, porque está dependendo muito também do consentimento de cada um deles, né? Isso é muito importante que você disse. A gente não tem como chegar e falar, ó, você vai ser transferido para outro local, né? Ou com aquele que está entubado, você falar com a família, ó, ele vai para lá. Né? Não pode isso. Ainda que a gente possa, o pessoal da saúde fale aqui, nessa condição e sem leito, ele tem mais risco, né? Ainda assim, muitas vezes a família e o próprio paciente prefere ficar aqui, na nossa terra, que é a terra deles, né? Então, a gente respeita essa questão, né? A gente tenta explicar a necessidade para poder atender outras pessoas, né? Mas a gente tem que respeitar. Então, o consentimento do paciente ou da família é muito importante para que a gente possa autorizar ou fazer a transferência ou não. E há pacientes já dispostos a serem transferidos para os próximos dias? Há uma previsão ou ainda não? A própria Secretaria de Saúde vem trabalhando, né, buscando nomes que queiram ser transferidos, que aceitem essa transferência, né, que está sendo, inclusive, realizada pelo governo federal, foi realizada pelo governo federal. Os pacientes que foram transferidos pelo governo federal são os de menor violência, né, vamos dizer assim, dessa doença contra as suas vidas, mas que libera leitos para que a gente possa, quem sabe, até transformar em UTI, em caso de necessidade, porque nós temos equipamentos.
Governador, sobre os pacientes que já foram transferidos, né? Inclusive, hoje nós exibimos aqui no SBT Rondônia uma matéria trazendo depoimentos de muitos deles que estão em Curitiba. Mas e o retorno desses pacientes quando receberem alta? Eles terão suporte também do poder público? Como é que está essa programação? Da mesma forma como nós levamos, né? Inclusive, nós tivemos aqui a oferta do senador Assir Gurras, né? Que se propôs, inclusive, a trazê-los também de um ônibus, se for o caso, se não for disponibilizado a aeronave, que eu acredito que vai ser disponibilizada a aeronave, né? O governo federal, o governo de Rondônia tem trabalhado muito em conjunto, né? Inclusive com o Ministério da Defesa, com o general Fernando, né? Um grande amigo, inclusive. Então, mas caso haja algum impedimento, nós temos possibilidade de trazer de um ônibus ou trazer, mas eu quero fazer, se Deus quiser, nós já teremos passado pelos problemas mais graves aqui do nosso estado e eu quero, inclusive, receber essas pessoas, né, então não mais pacientes, né, quando retornarem, né, aqui para o nosso estado. Nós vamos dar todo o apoio necessário para que eles venham para cá e sim, a gente vai conseguir ou de avião ou terrestre, mas eles terão o suporte do Estado. Governador, dentro, né, desse cenário de pandemia, assuntos tão importantes que nós estamos falando aqui, que é o atual cenário da falta de leitos pelo aumento de casos, transferências de pacientes e, é claro, que também 2021 começou com aquela expectativa da chegada da vacina contra a Covid-19. O Estado recebeu já cerca de 70 mil doses da vacina, um lote destinado a indígenas, os demais para o primeiro grupo prioritário, que são os profissionais médicos que atuam com pacientes da Covid-19. A quantidade foi suficiente para todo o quadro clínico ou ainda não? Há previsão de novas doses? Sim, o governo federal, como eu sempre digo, né, quem cuida da vacinação em massa da população, né, para manter a saúde é o governo federal. Então a gente não pode dizer, é o governador de Rondônia, é o governador XYZ ou o prefeito ABC. Não é nada disso. Quem cuida disso é o governo federal e há uma obrigação, não, é um dever do próprio governo federal fazer isso, né, e a gente tem que respeitar isso, né? Então, ainda não foram vacinados todos os profissionais de saúde no estado, quer seja estaduais ou municipais, né? Teve até uma confusão que foi gerada ontem, eu gostaria de aproveitar, por favor, não sei governador. se você vai perguntar isso, mas eu preciso dizer, foi dito que Rondônia fez o desvio de doses da vacina, né? Agora, desvio para quê? Para que o governo do estado de Rondônia, ou o governador, ou o secretário, desviaria, né, vacina, né, para poder fazer o que com ela? Para vender? Para vender? Então, ontem eu vi uma matéria até que eu fiquei bem triste, porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é o Augusto Nunes, né? da Jovem Pan, e eu conversei com ele mais tarde, né? Eu admiro ele, né? Ele pediu desculpas, disse que vai se retratar, né? Foi uma conversa muito boa, né? Não preciso entrar na justiça, nada disso, né? Ele disse que, eu vi que ele é um homem muito honrado, falou com a mesma intensidade que eu lancei a matéria, e eu peço perdão pela falha, eu vou fazer também a retratação. Então ele disse que faria essa retratação hoje, né? Para mim é o suficiente, né? As vacinas, o próprio Ministério da Saúde encaminhou um documento, você deve ter tido acesso a esse documento, dizendo que não houve desvio algum, que em nenhum momento tocou em desvio, né? Foi apenas uma confusão que houve ali, né, na quantidade de vacinas encaminhadas e só, né? Então, infelizmente, alguns meios de comunicação se aproveitam de uma questão até tão besta, né, para tentar gerar intrigas, né? Mas não aconteceu, tá bom? As vacinas foram entregues, o próprio Ministério da Saúde, indígena, inclusive, da área indígena, disse que não, em nenhum momento
falou em desvio e o governo do estado está muito tranquilo nisso. Triste ver também, né, a questão da Prefeitura de Porto Velho, do prefeito de Porto Velho, ter dito em rede também que haveria tido se escondido leitos enfim, são questões de fraquezas mesmo no momento ali, né, que depois pessoas de bem se retratam. Esclarecido, então, governador. Vamos avançar agora na conversa para falar sobre economia. O decreto está aí, o comércio, né, foi afetado de uma certa forma, porque são duas situações. De um lado, a saúde, a vida, do outro lado, a economia, que gera emprego, que gera renda, e muitas pessoas são afetadas porque, inclusive, já não há mais o auxílio do governo federal. Como que o senhor pretende resgatar a economia dos comerciantes neste momento de pandemia para poder tentar equilibrar um pouco esses impactos financeiros? Além da questão do apoio que o próprio governo federal deu, com aqueles R$600 que foram repassados para as pessoas de baixa renda, é importante lembrar que o governo do estado agiu da mesma forma através das CEAs, criando o programa Amparo, que repassou R$200 até agora, o mês de dezembro, né, quando se encerrou em razão da falta de orçamento mesmo, né? Em relação às empresas, nós criamos vários programas, né? Programas criados através da CEDI, que é a questão do microcrédito, né? Ou seja, de até R$30 mil, sem juros, né? Pagamento estendido aí há alguns anos, e também nós estamos adiando inclusive a questão do ICMS, né, obrigações, nós temos trabalhado isso através da Cefim. Ou seja, tudo aquilo que nós pudermos, eu, que sou uma pessoa que penso em desenvolvimento, né, que sou inclusive também, as pessoas me conhecem por coronel, mas eu também sou da área de administração de empresas, né, então eu sei que a dificuldade é para todos nesse momento, né? Mas a gente vai conseguir dar a volta por cima. Eu não tenho dúvida que nós vamos dar a volta por cima. E tudo aquilo que o Estado de Rondônia puder fazer para poder apoiar os nossos profissionais que trabalham aí nos vários ramos da atividade econômica do Estado, nós estaremos fazendo. Governador, eu tenho mais uma pergunta para a gente encerrar nossa entrevista, que é sobre uma iniciativa do governador do Acre, que pediu à União o fechamento das divisas com estados, fronteiras com os países vizinhos, por causa dessa nova variante do coronavírus, que surgiu em Manaus, né, e ainda está em pesquisa. O senhor pretende fazer a mesma coisa? Essa questão do fechamento das fronteiras é uma obrigação também do governo federal, né? Por exemplo, né, os aeroportos, o governo do estado ele não pode fechar aeroportos, né? Ele não tem autorização ou legalidade para fazer isso. Então, eu respeito o posicionamento do presidente Bolsonaro, eu sou muito amigo do Gladson Cameli, do Acre, nós conversamos, inclusive, a respeito dessa questão, né? E aquilo que o governo federal, não precisa outros ficarem pedindo, né? Se o governo federal optar pelo fechamento das fronteiras, é geral, né, para todo o estado. Então, aquilo que o governo federal decidiu, o presidente Bolsonaro e todo o comitê, né, de controle da pandemia no Brasil, né, decidir, nós estaremos aqui apoiando, né, o governo estará apoiando e cumprindo. Okay? Tá certo, governador. Bom, as perguntas que nós preparamos hoje, esclarecendo o atual cenário em que Rondônia está inserido, são essas, mas eu abro espaço para suas considerações finais. Ok, gostaria de dizer também, e eu agradeço essa oportunidade, né, que Rondônia tem trabalhado, então, com a distribuição da vacinação, nós estamos entregando as vacinas que chegam aqui em menos de 24 horas, né, 12 horas, a gente tem feito a entrega de todas as doses que chegam, né? Os governadores todos, nós nos conversamos, né, para ver as melhores formas de se fazer, até para entrar em contato também com ministros, né, para que a gente consiga agilizar essa questão. Também a respeito, enfim, do número de leitos que eu gostaria de falar, né?
Em nenhum momento o Estado de Rondônia, né, omitiu leitos para poder beneficiar ninguém, né? É um detalhe importante. O Estado de Rondônia, os decretos são trabalhados por uma equipe fantástica de pessoas extremamente treinadas e que trabalham há muitos e muitos anos com cálculos. Eles fizeram uma fórmula, né, trabalhando para que pudesse trabalhar, então, a mudança de fases, porque no início da pandemia, como é que era? Eu ia e fazia um decreto, toda hora mudava decretos. Agora não, nós temos uma planilha que ela é avaliada diariamente por pessoas que são preparadas para trabalhar e de todas as áreas, tanto de cálculos como também de mecatrônica, de engenharia civil, médico, enfermeiro, farmacêutico, todas as áreas, né? E esses cálculos, então, é que conduzem a questão de se muda ou não de fase. É lógico que eu posso bater o martelo ali e alterar o decreto, se eu quiser, né? Mas eu tenho buscado a seguir, como eu falei aqui, da multidão de conselheiros, né, para que a gente possa adotar as melhores medidas. Então não tem essas questões, infelizmente, como eu disse, alguns meios de comunicação se usam de falácias para poder ganhar ali aquele minuto de audiência, né? Ou aquele dia de audiência, mas a verdade ela aparece, eu trabalho com a verdade e a gente vai seguir em frente, né, fazendo o melhor pela nossa população. E o que eu posso dizer para a população do nosso estado, Júlia, é o seguinte: vamos firmes. Eu sinto muito por todas as pessoas que perderam suas vidas, as famílias que perderam seus entes queridos. Eu tive vários amigos perdidos, que perdi para essa pandemia, né? Mas nós vamos vencer, nós vamos seguir em frente. Rondônia tem hoje aí, hoje Rondônia é transparência nota máxima, né? E se mantém assim, né? Pela Open Knowledge e também pela Transparência Internacional. Rondônia é o estado que comprou um hospital de alvenaria e por menor preço. Rondônia tem aí adquirido veículos fantásticos para poder atender aos nossos policiais penais, civis, bombeiros, enfim. Rondônia tem trabalhado nas estradas. Eu tenho recebido vários vídeos de produtores rurais agradecendo, mas isso daí é obrigação do Estado e o Estado vai permanecer assim, fazendo o que deve ser feito. Rondônia hoje é o estado com o segundo menor índice de desemprego do país. Então, a gente às vezes olha só para as coisas ruins, mas a gente tem que também dar valor às coisas boas e tudo que nós temos conquistado. E nós temos feito muito pela metade do preço, muitas vezes, né, do que se fazia antes. É isso. Governadora, a TV Alamanda, o Grupo Rondovisão, tem um compromisso com a sociedade, que é esse, de levar informação oficial. Então, a gente agradece o senhor ter recebido a nossa equipe como chefe de Estado, respondendo muitas das dúvidas que a gente recebe como pergunta no dia a dia na emissora. E sempre que for para levar notícia, falar sobre o estado de Rondônia para a sociedade, a TV Alamanda vai estar aqui para poder receber a informação. A gente agradece. Eu que agradeço também. Deus abençoe você e todos que nos assistem. Obrigado. Domingues, a gente encerra o nosso bate-papo aqui com o governador do estado, o Coronel Marcos Rocha, porque o tempo também não permite mais. Gostaríamos de abrir, é claro, para a pergunta dos nossos telespectadores, mas por causa do tempo, eu vou voltar com você.